Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no TikTok Brasil. Mais uma live devocional, mais um tempo dedicado a falarmos sobre o Evangelho, refletirmos sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Palavra de Deus juntos. É um prazer, é uma alegria ter esse tempo aqui com vocês, onde eu posso expor, compartilhar um pouquinho do que se passa na minha cabeça, no meu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem revelado a mim. E, enfim, compartilhar as minhas experiências, nessa trajetória de aprendizado sobre Jesus, com Jesus. Então, eu já quero agradecer, em primeiro lugar, eu quero agradecer por você estar aqui me ouvindo, pela tua escuta, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Receba um abraço, assim, de todo o meu coração, viu? E fazia tempo, fazia um tempinho que eu não vim aqui fazer live, porque, na verdade, ontem eu até fiz, mas eu não gravei e não disponibilizei a gravação, porque eu estava, como vocês estão reparando, eu ainda estou um pouquinho sem voz, mas ontem eu estava muito mal da voz, estava tossindo demais. A cada 3 palavras que saíam da minha boca, eu tinha que beber água porque eu ficava tossindo muito. Então hoje eu tô um pouquinho melhor, depois de uns dias aí sem fazer live. Hoje eu tô ainda recuperando aqui a voz, a garganta. Inclusive, gente, quero pedir ajuda de vocês, porque tanto aqui como no Insta, uma vez que a gente fica um tempinho sem fazer live, sem criar conteúdo, vocês sabem, que as plataformas diminuem muito o nosso alcance, nosso engajamento. Então, se você estiver me ouvindo agora, compartilha esse conteúdo, comenta aqui, dê uma engajada para que a gente volte a crescer, para que a gente possa voltar a tocar mais e mais corações, para que mais pessoas tenham a chance de saber que nós estamos aqui falando do Evangelho e fortalecendo juntos, mutuamente, a fé no nosso coração. Então, tô feliz em estar de volta, gente, tava com saudade. Ontem eu fiz questão de fazer live, mesmo que eu não gravei. Eu fiz questão de dar um oizinho para vocês, compartilhar como é que foi a minha viagem ao Rio Grande do Sul como voluntária junto da minha igreja. Por isso que eu estou rouca, inclusive, tá? Porque lá no Rio Grande do Sul eu acabei tomando muita chuva, pegando muito frio, friagem. E, enfim, a gente não dormia direito, a gente dormia 3, 4 horas por noite. E 7h30 da manhã a gente já estava separando as equipes. Já estávamos nos separando em equipes para a gente começar com os trabalhos, lá. Então, os trabalhos eram desde, assim, fazer limpeza nas casas, nas igrejas, como também distribuir cestas básicas. A gente também deu alguns treinamentos contra o abuso sexual, aprendendo a dizer não, ADN. Enfim, então a gente fez várias coisinhas assim lá no Rio Grande do Sul, eu com a minha igreja. Nós fizemos vários trabalhos que foram assim ministrados mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Então foi um tempo muito precioso, um tempo transformador, onde eu pude também ouvir muitas histórias marcantes, conhecer pessoas que perderam tudo. Obrigada pelos presentes aqui, gente. Sinto que essa viagem me transformou bastante, gente. Eu voltei assim com meu coração ainda mais grato pelas simples coisas. Acho que eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito otimista, Então sempre fui aquela pessoa que tá sempre trazendo o melhor à tona, tanto das circunstâncias como das pessoas. Então, para mim não é difícil ter um coração grato, mas acho que depois dessa viagem eu fiquei com o coração mais grato ainda, principalmente pelas simples coisas, sabe? Pelo fato de poder tomar um banho quentinho, lavar o meu cabelo. Lá nós ficamos 3 dias sem tomar banho, tomando banho de lencinho umedecido, porque não tínhamos energia elétrica, então a gente saía muito cedo e a gente chegava muito tarde. E aquele frio, chuva. Então a gente tinha que tomar banho de lencinho umedecido. Fiquei quase uma semana sem lavar o cabelo. Então quando eu voltei, realmente foi assim
Nossa, quando eu liguei o chuveiro quentinho, assim, com bastante água, e eu lavei o cabelo, eu falei, nossa, Deus, obrigada. Obrigada por isso. Comidinhas quentinhas também, tô comendo muito. Enfim, gente, foi um tempo, assim, onde realmente eu pude valorizar ainda mais as relações, as simples coisas. Mas lá eu vi muito também o agir de Deus, eu vi o quanto o Senhor tá cuidando das pessoas, o quanto Deus tá se revelando ali, sabe? Eu creio, tanto eu como a minha igreja, né? Nós cremos totalmente, gente, num agir tremendo de Deus, uma restauração mesmo, uma purificação que está acontecendo ali e uma restauração que o Senhor fará. Tenho certeza que ainda veremos grandes e coisas gloriosas lá no Rio Grande do Sul. Então vamos continuar em oração, com doações também. O frio lá já estava muito intenso agora que eu fui, tanto é que eu fiquei até com a minha mão, gente, cortada. E isso porque nem chegou ainda o inverno, tá? Eles falaram que o que pra mim tava sendo muito frio, pra eles é tipo assim, normal. Se bobear, saíam de manga curta. Então, assim, o frio de verdade lá ainda não chegou. Então eles vão precisar muito desse suporte com comidas quentes, agasalhos também, cobertas, enfim. Vamos continuar, tá, gente, ajudando. Mas foi por isso que eu fiquei sumidinha daqui por um tempo, mas agora eu tô de volta. Se Deus quiser, esse mês de junho será um mês onde nós teremos grandes coisas por aqui também. Desejo que Jesus fale conosco, se revele a nós através dessas nossas lives de uma forma ainda mais clara, mais intensa, que através dessas nossas lives a gente possa testemunhar lindas coisas, gente, porque eu creio demais nisso, sabe? Nesse poder da união, pessoas firmadas, né, no mesmo propósito. Isso também eu pude experimentar muito na viagem. Como é grandioso e precioso estar com um grupo de pessoas onde todos estão na mesma sintonia, onde todos estão fortalecidos no mesmo propósito. Isso é, assim, muito poderoso nas mãos de Deus, sabe, gente? Eu creio que isso facilita o agir dele, a revelação dele. Então, que esse nosso tempo aqui, que esse nosso espaço aqui de lives, que seja realmente um tempo dedicado a termos revelações maiores e mais profundas de Deus. Pense nisso quando você for se relacionar com alguém, quando você for escolher o seu grupo de amizades. Veja se as pessoas com as quais você está se relacionando, elas te fortalecem na fé, elas te levam para mais perto de Deus, ou elas te afastam de Deus, ou elas te distraem, porque as nossas relações têm um papel fundamental na nossa vida, na nossa experiência espiritual, nas nossas vivências. Então prestem atenção nisso. Como é que tem sido as suas relações? Qual é o papel que as suas relações têm exercido na sua vida espiritual? Você tem caminhado? Pensem nisso, gente. Você tem caminhado com pessoas que te fortalecem na fé? Pessoas que te inspiram a você ler mais da palavra de Deus, a você buscar um conhecimento mais profundo dele? São pessoas que te trazem para mais perto da presença de Jesus? Ou pessoas que te distraem, pessoas que te fazem esquecer do seu propósito aqui na Terra, que te fazem tirar o foco de Jesus? Pensa nisso, porque isso tem um papel fundamental nos nossos dias, na nossa vida, no nosso coração. Se nós queremos viver bem, nós precisamos ter uma vida espiritual regrada. E cuidar do nosso ciclo de amizades, da nossa ambiência, faz toda a diferença para que a nossa vida espiritual caminhe de forma alinhada com aquilo que a gente deseja viver, né? Porque viver bem é sinônimo de buscar a Deus
diariamente, buscar estar no centro da vontade de Deus diariamente. Não tem como a gente ter paz nos nossos dias se nós não estivermos debaixo da vontade de Deus. E para nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos zelar pelas nossas relações, prestar muita atenção ao nosso ciclo de amizades, à nossa ambiência, às nossas conversas, aos nossos pensamentos. Então reflita sobre isso, porque é algo que merece a nossa atenção, merece o nosso foco, tá? Merece a nossa análise, tá bom, amores? E vocês sabem, né, que em cada live eu gosto de trazer um versículo bíblico pra gente meditar nele, pra gente refletir sobre. Na verdade, eu exponho a vocês os meus pensamentos sobre esse versículo e aí eu falo para vocês guardarem aquilo que vocês acham que faz sentido por aí. E hoje eu quero compartilhar uma passagem muito conhecida, que talvez seja uma das principais do Novo Testamento, que é o Sermão do Monte, não é assim que se diz? Que está em Mateus 5, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Ainda tem mais, mas eu vou resumir, me resumir aqui ao versículo do 1 ao 9, tá? Que diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Sermão da montanha, não é sermão do monte, sermão da montanha. Corrigindo aqui, gente, sermão da montanha. Então, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém. Mateus 5, 1 ao 9. E essa passagem, gente, eu li ela hoje pela manhã e eu fiquei pensando nela, eu fiquei meditando nela, eu fiquei desfrutando, saboreando essas palavras, né? Para começar por bem-aventurados. Sabe, entrar em conta, eu gosto disso. Vocês podem me achar meio doida, né? Mas eu gosto dessa coisa de saborear as palavras, de prestar atenção nos detalhes. Eu sou uma pessoa dos detalhes, né? Falo muito de maquiagem no meu Insta, então eu acho que a maquiagem ela traz essa beleza dos detalhes, como os detalhes eles fazem a diferença, eles mudam o contexto todo, né? Às vezes pode parecer que não, mas uma coisinha que a gente faz, um detalhezinho que a gente faz diferente, já muda tudo. Muda todo o ar da maquiagem, muda a face. Então, eu gosto de estender isso a outras áreas da minha vida. E quando eu tô lendo algo, eu gosto de me atentar às palavras. Eu acho que às vezes, eu até me acho um pouco descuidada, porque às vezes eu sou muito espontânea e eu sou meio assim, pensei e falei às vezes. E aí eu falo muito disso com a minha tia Eliana. Se ela estiver vendo essa live, tia Eliana, se você assistir essa live, depois você comenta comigo. Que às vezes eu levo uns puxões de orelha dela, gente. Porque às vezes eu falo uma palavra e ela
leva muito ao pé da letra aquela palavra que eu usei. E aí ela às vezes vem falar sobre essa palavra e eu falo, tia, calma, foi um jeito de falar, não é bem assim, não é literal, que ela leva na literalidade. E ela tá certa, porque ela é minha tia e ela é minha amiga e minha parceira, então ela tá certíssima em me corrigir e falar, essa palavra que você usou não é legal. Essa palavra que você usou tá querendo dizer tal coisa, é isso mesmo que você quer dizer? Eu falo, opa, não era isso que eu quis dizer. Então, eu preciso tomar cuidado com cada palavra que eu digo, porque, afinal de contas, eu tenho uma responsabilidade como uma influenciadora digital, né? E é claro que, assim, não somos perfeitos, né? Então, embora estou aqui, né, compartilhando mensagens com vocês, palavras, mas eu vou errar, eu vou pecar, né? Alguma hora, com certeza, pode acontecer, vai acontecer. Eu falar alguma coisa, depois me arrepender, mudar de ideia, ou falar uma coisa errada mesmo, porque estamos sujeitos a isso, estamos em processo sempre de aperfeiçoamento, de lapidação, de transformação. Então, somos imperfeitos, somos pessoas que estão em processo de desconstrução, de aperfeiçoamento, de lapidação, de transformação. Então, é comum que hoje você fale uma coisa e pode ser que amanhã você já fale, nossa, isso já não estava fazendo tanto sentido mais para mim. Mas eu preciso ter essa atenção minuciosa com cada palavra que eu digo, né? Então, assim, isso já é quando eu tô lendo alguma coisa, eu já tenho essa atenção redobrada às palavras. E eu também preciso exercitar isso na minha comunicação, nas minhas palavras. E eu tenho feito isso, cada dia mais e mais. Então, eu quero convidar vocês a vocês também prestarem atenção naquilo que vocês veem, naquilo que vocês ouvem, naquilo que vocês falam. Cuidem das coisas que entram e que saem de vocês, da boca de vocês, porque isso tem impacto, sabe? Então, eu tava primeiro refletindo sobre o bem-aventurados, né? Porque bem-aventurados, isso soa tão bom, assim, soa tão leve, soa tão confortante. Bem-aventurados. Porque não sei explicar, gente, mas é uma palavra que traz esse conforto na alma, não é? Traz um aconchego, traz uma quietude, traz uma paz. Bem-aventurados. Eu quero ser uma bem-aventurada. Você deseja ser um bem-aventurado? Isso não traz um conforto a nós, uma paz de espírito? Isso não traz um aconchego mesmo, um acalento, uma coisa gostosa, uma coisa confortável dentro de nós? E aí Jesus começa: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança é sobre os pobres de espírito. E aí você pode falar, nossa, mas Jesus usou essa palavra, né? Pobres em espírito. Deles é o reino dos céus? Como assim? O reino dos céus não são daqueles que são cheios do Espírito? E aí eu entendo Jesus trazendo a nós a importância da humildade, a importância de nós reconhecermos que nós precisamos e necessitamos da graça de Deus. Nós necessitamos da misericórdia de Deus. Porque sem essa busca, sem essa necessidade da presença dele, nós nos tornamos arrogantes, soberbos, vaidosos.
Então, felizes são aqueles que reconhecem que necessitam da mão auxiliadora de Jesus. Felizes são aqueles que conseguem olhar para si e reconhecer o quanto ainda precisam da mão auxiliadora de Jesus, da graça de Deus, o quanto necessitam dessa bondade de Deus. Porque sozinhos nós não somos nada, sozinhos nós não somos ninguém. Porque sozinhos nós tropeçamos em nós mesmos. Nós necessitamos da proteção de Jesus, porque se nós fizermos as coisas por nós mesmos, provavelmente nós vamos cair, nós vamos nos confundir, nós vamos cair em vaidade, em arrogância. Então, nós carecemos da bondade de Deus, nós carecemos da misericórdia dele. E quando nós temos esse coração humilde, nós também temos um coração ensinável, nós temos um coração disposto, nós temos um coração interessado. E é neste momento que o Espírito Santo de Deus pode atuar, pode agir aqui dentro de nós, nos conduzindo, nos inspirando, nos enchendo dele. Nós precisamos esvaziar o copo de nós mesmos para que Deus nos encha da presença dele, para que ele nos encha da sabedoria que vem dele, para que ele nos enche com a luz que vem dele. Então, essa é a interpretação que eu faço para essa primeira frase. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Quanto mais nós reconhecemos que precisamos de Deus, sem Ele, mais Ele se revela a nós e mais nós nos enchemos dessa presença que nos lembra que o reino dele é nosso também, de que nós temos tudo quando nós estamos com Ele. Então, como é feliz quando nós reconhecemos que somos pobres em espírito e que é Jesus quem nos enche o espírito a cada vez que nós buscamos, ansiamos, clamamos pela presença dele, pela ajuda dele. E aí, os que choram, pois serão consolados, ou seja, mais uma vez, essa humildade, essa transparência, essa sinceridade. Não adianta se fingir que tá tudo bem se não está. Então tenha a coragem de olhar para dentro, de encarar as suas dores, de olhar para as suas feridas e falar: Senhor, tá doendo, tá difícil. Ei, me ajuda, Jesus, eu não tô conseguindo, eu tô aqui, tá doendo, e eu choro. E eu me coloco nessa transparência com Jesus. Eu abro meu coração e eu peço por socorro, eu peço por ajuda. Então, mais uma vez, entra a humildade de coração, a necessidade de se quebrantar, de ser transparente, não fingir que tá tudo bem, não fingir que tá tudo certo, se distrair, tentar preencher o vazio que você tá sentindo, maquiando o problema. Não, olhe, encare a sua dor, encare o seu problema, encare a sua necessidade, encare a sua carência, encare o seu conflito, entregue isso ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa levar a sua oração ao Pai. Depois diz, bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Ou seja, eu entendo aqui esse lugar de desapego, a humildade como também esse sinônimo de bem-aventurados os humildes, os que não estão apegados às coisas desse mundo, aqueles que só querem buscar aquilo que vem de Deus, só estão preocupados com isso, não estão preocupados em ter muitas coisas, não estão apegados às coisas, mas são humildes, focam em Jesus, buscam a Ele de todo o seu coração, porque eles receberão uma recompensa disso. Eles terão seu coração
acalentados, preenchidos. Então, me vem muito essa questão do desapego, sabe? O quanto a gente precisa aprender a sermos desapegados para que nós possamos desfrutar da bem-aventurança de Deus. Quando nós temos apegos, seja a coisas, ao passado, a ideias, a pessoas, nosso coração não fica livre, a nossa mente não fica livre para que a gente avance. Nossa mente fica turva, nossa mente fica confusa, nosso coração se angustia, porque nós frequentemente estamos presos. E Jesus, ele necessita que nós estejamos Ele nos convida a estarmos livres nele, a encontrarmos liberdade nele e sempre com ele seguir adiante. Então, se nós ficarmos presos a coisas, a lugares, a momentos, a pessoas, a circunstâncias, nós não conseguiremos seguir adiante. Nós vamos ter dúvidas, nós vamos ter medo, nós vamos ter tristezas. Então, quanto mais a gente se desapega das coisas, quanto mais temos um coração, eu gosto de falar que é um coração peregrino, um coração aprendiz, um coração desapegado. É mais fácil de Jesus trabalhar com um coração que é assim, que é desapegado. Porque aí é um coração também mais leve, sabe? É mais fácil. Os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, né? Ou seja, aqueles que se preocupam em manter a verdade, em manter a ordem, pessoas que são claras, né? Que prezam pela verdade, que prezam pela integridade. Então não é só falar a verdade, não é só prezar pelo bem, mas é fazer o bem sem olhar a quem. É saber que não existe mentirinho ou mentirona. Mentira é mentira e é uma quebra de princípio. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O quanto você preza pela verdade, o quanto você preza em fazer o bem sem olhar a quem, o quanto você preza realmente ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém, para tocar o coração de alguém, para alegrar o dia de alguém, porque isso tudo é integridade, isso tudo é seguir a verdade. Visto que Jesus nos ensina isso, nos ensina a amar, e o amor ele é claro, ele é transparente, ele não vê diferenças. O amor ele engloba, ele inclui, ele expande. Então, ser justo é ser íntegro, é ser transparente, é ser claro, é agir de forma alinhada à palavra de Deus. Ai, gente, eu vou ter que correr porque eu já tô atrasada, meu Deus. Deixa eu avisar a menina aqui, gente. Deixa eu avisar a minha aluna que eu vou atrasar um pouquinho. Paty, tô na live. Amore, tô na live ainda. Tô na live ainda. Vou dar uma atrasadinha. Pronto. Só pra gente finalizar aqui. Aí, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ou seja, aqui tá falando muito, né, sobre essa compaixão, um coração que tem compaixão, que busca compreender mais do que ser compreendido, porque quando a gente busca compreensão, quando a gente busca o perdão, quando a gente tem esse interesse, pode ter certeza que quando a gente tem esse interesse genuíno, nossa, Jesus, ele tá cuidando do nosso coração. Então, uma vez que nós temos misericórdia, uma vez que nós desejamos ter olhos misericordiosos, Deus nos vê com esses mesmos olhos. Jesus nos recebe com esses mesmos olhos de compaixão, de misericórdia. Então, uma vez que a gente exercita isso nas nossas relações,
eu creio que é um exercício também de nós nos percebermos assim aos olhos de Jesus, porque às vezes nós não conseguimos aceitar que Jesus nos vê com esses olhos tão bons, porque às vezes nós não estamos nos vendo com olhos de bondade, de misericórdia. Às vezes nós somos os nossos piores inimigos, somos duros com a gente. Então como que a gente vai aceitar esse amor infinito, essa bondade infinita de Jesus, se a gente não se sente digno disso, se a gente não aceita receber isso? Às vezes a gente não aceita receber nem um abraço, um amor genuíno de pessoas, que dirá de Jesus, que conhece o mais profundo e íntimo dos nossos pensamentos e do nosso coração. A gente precisa começar a exercitar isso nas nossas relações, para que fique mais fácil da gente fruir dessa misericórdia infinita e inesgotável que Jesus tem por nós, ok? E aí os puros de coração, pois verão a Deus, né? A gente precisa buscar essa inocência dos nossos olhos, a gente precisa buscar a inocência dentro de nós. Olhar as pessoas com olhos de pureza, com olhos de inocência, como se fossem todos crianças que necessitam, que carecem da graça de Deus, do amor dele, tanto quanto nós mesmos. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos buscar sempre, gente, apaziguar as coisas, trazer a paz, lembrar a todos de que a justiça de Deus é diferente da nossa. Então, não importa o que aconteça, a gente deve buscar discernimento em Cristo Jesus. Devemos entregar tudo a Ele, porque Ele sabe o que é o melhor. É dele que vem a justiça, que vem a providência. É dele que vem o julgamento, né? A condenação ou a absolvição. Não nos cabe julgar. Então que sejamos pacificadores, que sejamos aqueles que não põem a lenha na fogueira, mas que tenta trazer luz ao caos, que tenta trazer luz à escuridão. Sejamos esses, amores. Em nome de Jesus, sejamos aqueles que poderão ser chamados de filhos de Deus. Que a gente busque isso cada dia mais. Que leiam essa passagem e fiquem, né, meditando nessas palavras, para que realmente isso possa ser um exercício nosso de cada dia.